vocês. Isso. Bom, então nós vamos continuar aqui, pessoal, ainda, e vamos falar da via das pentosas, tá? Fosfato-pentosas, na verdade. A via das pentosas, fosfato-pentosas, ela é uma via alternativa da glicólise, né? Ela também está relacionada com o metabolismo dos carboidratos, né? Como diz aqui, ela é uma via que acontece a la par de la glicólise, né? Uma das principais funções da via das pentosas é a formação do NADPH, que vai ser utilizado no processo de biossíntese, principalmente de ácidos graxos e esteroides, mas ele serve de uma maneira geral para quase todos os processos que envolvem síntese, né? Ao contrário do ATP, né, onde ele vai estar relacionado principalmente a processos onde ocorre uma degradação, né? Essa via das pentosas, um dos objetivos dela justamente é produzir o NADPH, que vai ser utilizado em processos de síntese, tá, pessoal? E uma outra função também da via das pentosas é produzir a ribose 5-fosfato, né? A ribose que é utilizada no nosso DNA, né, que faz parte dos nossos ácidos nucleicos. Então, vocês sabem que o nosso organismo está em constante transformação, né? Existe vários processos de transformações de células, principalmente relacionadas aos nossos ácidos nucleicos. E de onde que vai vir essa ribose que o nosso organismo precisa? A ribose vai vir justamente dessa via, da via das pentosas. Bom, então o que é importante saber, tá? Saber que essa via, ela é uma via alternativa, né? Ela ocorre paralela ao processo da glicólise. E outra pegadinha também que pode acontecer é que na via das pentosas nós não utilizamos ATP, não leva a formação de ATP. Ao contrário, ela leva a formação de NADPH. Tá? Na glicólise, nós vamos ter a formação de ATP, inclusive nós vamos ter 2 ATPs, não é? Aqui na via das pentosas, nós vamos ter a formação do NADPH, aliás, vamos ter a formação de 2 NADPH, que eu já vou mostrar para vocês. Então, o que eu quero que vocês saibam? As funções, para que serve, né? Primeiro, eu já comentei com vocês que é a formação do NADPH, que vão servir para vias que são vias de síntese, principalmente na síntese de ácidos graxos e de esteroides. E outro fator muito importante também em relação às funções é que ela serve para manter a glutationa ou glutathione, como falam também, na forma reduzida. Por que é importante manter o glutátione na forma reduzida? Porque o glutathione, a principal função dela é a função antioxidante, pessoal, ou seja, ele tem como atividade de combater os radicais livres, principalmente a nível dos nossos glóbulos vermelhos, tá? E uma outra função também dessa via das pentosas, como eu já tinha comentado, é a formação da ribose, dessa ribose que vai levar à formação do nucleotídeo e do ácido nucleico, principalmente DNA, também RNA, mas principalmente DNA. Vocês sabem que já estudaram os ácidos nucleicos, né? Nós temos 2 tipos, o DNA e o RNA, tanto um como o outro, né? Eles são formados por unidades menores, que nós chamamos de nucleotídeos, tá? E uma das funções da via das pentosas é fornecer, né, uma das partes, vamos dizer assim, né, desse nucleotídeo que vai ser a ribose. Vocês sabem que o nucleotídeo ele é composto de um grupo fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada. Então, essa ribose vem de onde? Ela vem justamente da via das pentosas. Assim como a glicólise, a via das pentosas, ela acontece também no citosol, certo? A via das pentosas, ela tem duas partes. Nós vamos constar de uma parte que vai ser a parte oxidativa e a parte não oxidativa, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui novamente ele fala, né,
que é uma via metabólica, ela está relacionada com a glicólise, né, porque ela parte, né, também da glicólise, só que ela vai se separar em um determinado momento. Ela vai utilizar essa glicose, qual a função? Para gerar ribose, que vão ser utilizados por nossos ácidos nucleicos, na constituição desses nucleotídeos, né. Também ela é utilizada para obtenção do NADPH na forma reduzida. O NADPH ele é utilizado em vias de síntese, principalmente na síntese de ácidos graxos e de esteroides, então ele funciona como uma coenzima, e todo esse processo da via das pentosas fosfatos, pessoal, ela está relacionada, ela está regulada por um hormônio, e esse hormônio vai ser a insulina, ok? Assim como a glucogênese. Muito bem. A importância dessa via, né? Ela vai sintetizar uma substância que é a ribolosa 5-fosfato, a ribolosa posteriormente ela vai formar a ribose, e a importância é sintetizar o NADPH, tá? Que vai ser reciclado para outros processos, principalmente anaeróbica. Então, eu trouxe para vocês, aqui no quadro, já escrevi, né? Um pouquinho dessas duas etapas, tá? A via das pentosas, ela vai ser dividida em fase oxidativa, onde ele vai formar o NADPH, e o NADPH, nós vamos ter 2 NADPH formados, tá? Na primeira e na última etapa da fase oxidativa, e ela precisa de ribose. É um processo que vai ser irreversível. Na fase não oxidativa, vai acontecer a síntese das pentosas fosfatos. Aliás, o que ela vai formar? Ela vai formar vários monossacarídeos, mas eu trouxe 2 principais. E no caso da fase não oxidativa, ela não precisa da ribose, mas ela necessita do NADPH, e ela é um processo reversível. O que é importante saber da via das pentosas também? Onde ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer em ácidos graxos, em esteroides, né? Na síntese desses 2 compostos orgânicos, mas onde? No fígado, na glândula mamária, na glândula renal e no tecido adiposo. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho no quadro, para vocês olharem, deixa eu fixar aqui. Ribose 5-fosfato, é isso aí. Aí, muito bem. Bom, estão conseguindo enxergar o quadro? Sim ou não? Podem falar no microfone para escrever no chat. As letras estão ao contrário. Então, na letra ao contrário, vocês vão ter que fixar também na minha tela que aparece para vocês. Senão, ela vai ficar ao contrário, invertida. Fixar? Isso. Como vou fixar aqui? Ai, Jesus amado. Tá, calma. A gente acostuma, tá? É só clicar, Daniel. É só clicar em cima. Da minha, no caso, né? Você vai clicar. Cliquei. Isso. Ô, Dani, vai na relação das pessoas lá. E clica na professora. Ela, aí tu clica no alfinete. Clica no alfinete que tá cruzado. Ah, tá. Conseguiu? Alfinete. Opa. Agora sim. Deu. Pode falar. Mando sim, pode deixar. Ah, tá. Peraí, eu já vou tirar agora. Peraí, já mando para vocês. Peraí, calma. Vamos nos entender. Peraí. Deixa eu mandar para os delegados agora. Deixa eu só dar uma recortadinha aqui para ficar legal. Senão aparece minha barriga de fundo aqui. Aí. Deixa eu mandar para os delegados. Vamos ver, Adriane. E Marden. Cadê o Marden? Isso. Pronto, eu já mandei para os delegados, tá bom? Acabei de mandar. Deixa eu ver. Ué, não foi?
Para quem que eu mandei, então? Espera aí, pessoal, até a professora tá aqui. Acho que eu não salvei, espera aí um pouquinho. Vou mandar de novo. Nossa, parece que o celular trava. Ó, travou aqui, espera aí. É hoje. Conseguiram desinverter? Aí. Cadê? Será que foi agora? Deixa eu ver. Agora foi. Acho que eu mandei 2 vezes. Acabei mandando 2 vezes. Tá, pessoal? Então, o que eu quero, se dá para vocês observarem até pela foto, e quem já estiver, né? A via das pentosas, ela tem 2 fases. A fase oxidativa, que eu coloquei aqui para vocês, e a fase não oxidativa. Ela é um pouquinho complicada, tá? Mas eu não vou cobrar, como eu falei para vocês, todo o processo. Então, lembrem, todo o processo, esse processo, ele é o par, acontece a par da glicólise. Deixa eu voltar um pouquinho na glicólise e depois quero mostrar algo para vocês. Espera aí. Aqui. Olhem aqui no material que eu vou colocar aqui. Essa primeira reação da glicólise, vocês estão vendo aqui, ó. Na primeira reação, a glicose, ela é transformada em glicose 6-fosfato, ok? Com a ajuda da hexocinase. Mas dependendo da situação, se nós estamos precisando de ribose, se nós estamos precisando de NADPH, a glicose 6-fosfato, ela vai seguir um outro caminho, uma rota alternativa, que não vai ser da glicose, tá? Então, o processo das pentosas, ela vai começar a partir dessa glicose 6-fosfato, pessoal, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Bom, vamos voltar aqui. Então, a glicose 6-fosfato, que eu coloquei como G6P, com a ajuda de uma enziminha, que tem um nome pequenininho, chamado glicose 6-fosfato desidrogenasa. E essa enzima, pessoal, essa primeira enzima, ela é importante por quê? Porque a deficiência dessa enzima, ela pode causar o que nós chamamos de anemia hemolítica, ou seja, onde ocorre a lises, né, desses glóbulos vermelhos, causando anemia hemolítica. Uma das causas dessa patologia, justamente, vai ser a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenasa, que está aqui na via das pentosas, ok? Isso, logo na primeira etapa, isso aí, Denis, tá? Então, lembrem que na fase oxidativa, o precursor vai ser a glicose 6-fosfato, que vai ser transformado em 6-fosfoglucolanactona, tá? Nessa primeira conversão, com a ajuda da enzima glicose 6-fosfato desidrogenasa, nós vamos ter a formação do primeiro NADPH, tá? Porque o objetivo aqui já é formar o NADPH, que é uma coenzima para processos onde envolve a síntese de substâncias, como a síntese de ácidos graxos, como a síntese de esteróides. Então, aqui eu tenho a primeira formação, tá? Do NADPH. Formou a 6-fosfoglucolactona, né? Aí nós vamos para a formação do 6-fosfogluconato, com a ajuda de uma enziminha, tá? Que é 6-fosfoglucolactonase. Aqui eu não coloquei para vocês, mas ela sofre um processo de hidratação, tá? E do fosfogluconato, ele vai formar a ribulose 5-fosfato, que vai formar a nossa ribose 5-fosfato. Então, a oxidativa, ela vai chegar até aqui na ribulose 5-fosfato. E aí que nessa conversão da 6-fosfogluconato em ribulose 5-fosfato, eu vou ter ação de uma outra desidrogenasa. Se eu tenho ação de uma outra desidrogenasa, eu vou ter a formação novamente do NADPH, ou seja, do meu segundo NADPH.
Então, na fase oxidativa, que é uma fase irreversível, eu vou ter a formação de 2 NADPH na sua forma reduzida. Também é nessa fase oxidativa que nós vamos ter a formação vou colocar aqui embaixo, do glutathione, né? Prof, Oi, pode falar. a NAD e NADPH é a mesma coisa? Não, o NAD é diferente do NADPH, tá? O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. O NADPH já vai ser essa nicotinamida com o grupo fosfato, tá? O NAD ele vai ajudar em relação ao ATP, né? Ela vai ser utilizada em processo de degradação. Já o NADP, na sua forma reduzida, que vai ser o NADPH, vai ser uma coenzima que nós vamos utilizar em processos de síntese, de formação, principalmente síntese de ácidos graxos e esteroides, não se esqueçam disso, tá? Lembrem que na via das pentosas nós não utilizamos ATP, nós vamos formar o NADPH, essa é uma das diferenças. Certo? Então, NADPH é formação e NAD degradação, é isso? Isso, em processos que envolvam degradação, oxidação, tá? Muito bem. Lembrem também que nessa fase oxidativa, nós vamos ter a formação do glutathione nessa forma reduzida. Por que o glutathione é importante na forma reduzida, pessoal? Porque ele tem ação antioxidante, ele vai combater os radicais livres, tá? Isso é muito importante, principalmente em relação à nossa hemoglobina, tá? Nossos glóbulos vermelhos. Uma vez formada a ribulose 5-fosfato, nós vamos para a fase não oxidativa, tá? Se vocês procurarem por aí, vocês vão ver que existem várias reações, né, que compreendem a fase não oxidativa. Mas eu sempre fiquei aqui para vocês, tá? De maneira que seja um pouquinho mais fácil de entender. Na fase não oxidativa da via das pentosas, ela é um processo reversível. Diferente da oxidativa, que vai ser reversível, certo? Aqui, essa ribulosa 5-fosfato, né, vocês vão ver que ela vai ter 2 caminhos. E esses 2 caminhos, por quê? Porque cada um deles, ele vai ser catalisado por uma enzima diferente. Então, um desses caminhos, a ribulose 5-fosfato, ela vai ser conduzida, vamos dizer assim, catalisada por uma glicose 6-fosfato, mas epimerasa, tá? Então, num desses caminhos, a ribulose 5-fosfato, com a ajuda da enzima epimerasa, ele vai formar a cilulosa 5-fosfato, xilulosa 5-fosfato, que nome, né? Ou ela pode utilizar também o outro caminho, vai ser uma isomerasa. E quando a ribulose 5-fosfato, ela é catalisada por uma isomerasa, ela vai formar a nossa ribose 5-fosfato. Nesse momento, a ribose 5-fosfato, ela pode ser utilizada para quê? Para a formação dos nucleotídeos dos nossos ácidos nucleicos. Então, a formação da ribose 5-fosfato acontece na fase oxidativa, quando a ribulosa, com a ajuda de uma isomerasa, vai formar essa ribose 5-fosfato, ok? Agora, 5-fosfato, com a ajuda da enzima epimerasa, forma a xilulosa 5-fosfato. Durante todo esse processo aqui, nós vamos ter 2 enzimas que participam, que vão ser a transcetolasa e a transaldolasa. Das duas, o que tem uma importância médica vai ser a transcetolasa, tá? Por isso eu coloquei somente a transcetolasa. Por que a transcetolasa? A transcetolasa, pessoal, ela é uma enzima que ela precisa de uma coenzima. Certas enzimas precisam de coenzima, e ela é uma delas. A coenzima que a transcetolasa precisa vai ser a nossa tiamina, que vai ser a nossa vitamina B1. E vocês estudaram vitamina B1, né, em Bioquímica 1, ó, rimou até. E a deficiência de vitamina B1
poderia estar relacionada com uma deficiência na fase não oxidativa da via das pentosas. Olhem só como um está relacionado com o outro, tá? Vocês lembram uma patologia que está relacionada com a deficiência da tiamina, da vitamina B1? Qual é o nome dessa patologia? Vamos ver se vocês lembram. Qual o nome da patologia? Além da, não seria uma anemia, isso, Hassan, vai ser beriberi. Então, de uma certa maneira, a beriberi, que é uma patologia relacionada com a deficiência da vitamina B1, isso aí, Mirna, ela também está relacionada aqui com essa fase não oxidativa, quer dizer que não vai acontecer devido a essa deficiência de vitamina B1, ok? Então, lembrem que, voltando aqui, epimerasa, celulose 5-fosfato. Celulose 5-fosfato forma cedo-epitulosa 4-fosfato, tá? Que é uma espécie de monossacarídeo também. E a cedo-epitulosa 4-fosfato vai formar a eritrose 4-fosfato. E a eritrose 4-fosfato, ele pode formar outros monossacarídeos aqui também, tá? Por outro lado... Oi, pode falar. Ele pode formar ou ele vai formar? Ele pode formar. Se eu tenho suficiente, vamos dizer assim, vitamina B1 e a transcetolasa atuando devidamente, ele pode formar. Agora, caso contrário, ele não vai formar ou vai ter uma formação deficiente, vamos dizer assim. Depende da enzima, da transcetolasa e da coenzima vitamina B1, tá? Tá bom, obrigada. Isso. É bom a gente esclarecer, porque às vezes a palavra ele pode formar ou ele vai formar faz diferença, né? Então, aqui, ó, pelo outro caminho, né, vamos colocar já a ribosa com ação da isomerasa, nós vamos ter a ribose 5-fosfato, que vai ser utilizada para o nucleotídeo dos nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA, mas principalmente DNA. A ribose 5-fosfato formará o gliceraldeído 3-fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato vai formar frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato, se vocês olharem lá no processo da glicólise, ela também é utilizada. Então, a frutose 6-fosfato, ela é um intermediário também utilizada na via da glicólise, ok? Então, lembrem que via das pentosas, principal objetivo, formar um NADPH que vai ser utilizado em processos de síntese, principalmente na síntese de ácidos graxos e esteroides, tá? Também lembrar que a via das pentosas, ela também é utilizada para formar ribose. Essa ribose, ela é a ribose 5-fosfato, que faz parte dos nucleotídeos, dos nossos ácidos nucleicos, principalmente DNA e RNA. Lembrem que na fase oxidativa, nós vamos ter a formação de 2 NADPH e também nós vamos ter a forma reduzida do glutátion, que serve para combater os radicais livres. Lembrem também que na fase oxidativa, essa enzima é muito importante, tá? A glucose 6-fosfato desidrogenasa, a deficiência dela pode causar, é uma das causas da anemia hemolítica. Lembrem que a fase oxidativa é um processo que vai ser irreversível, já a fase não oxidativa vai ser um processo reversível, onde nós vamos ter a formação, dependendo da concentração, da quantidade da transcetolasa, junto com a sua coenzima, que vai ser a vitamina B1, em alguns monossacarídeos, ok? Que pode ser utilizado também no processo da glicólise. E aqui na fase não oxidativa, a ribulose 5-fosfato, no início, como precursora, ela tem ação da epimerasa e tem ação da isomerasa. Através da isomerasa, lembrem que nós vamos ter a ribose 5-fosfato, ok? Vamos voltar lá.
Deixa eu colocar aqui. Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho da via das pentosas. E aqui, ó, como eu expliquei, tem a fase oxidativa, ela gera por cada molécula de glicose 2 moléculas de NADPH, esse vai ser o produto final, e vamos ter uma molécula de ribulosa 5-fosfato, e o que eu não tinha colocado seria a molécula de CO2, tá? Mas no final nós vamos ter 2 moléculas de NADPH e uma molécula de ribulosa 5-fosfato. E ela tem 3 reações. O que eu coloquei no quadro para vocês está aqui também, tá? Então, olhem só, a primeira, que é a glicose 6-fosfato, que nós vamos obter da primeira reação da glicólise, onde nós vamos ter a ação da enzima glicose 6-fosfato desidrogenasa, onde o NADP, ela vai ser reduzida a NADPH, que é a coenzima utilizada, onde nós vamos ter o primeiro produto 6-fosfogluconolactona, tá? A 6-fosfogluconolactona vai para a segunda reação como substrato, né? E aí nós vamos ter outra enzima formando 6-fosfogluconato, faltou um N ali, tá? Onde nós temos um processo de hidratação. Na segunda reação nós não temos formação de NADPH reduzido, mas na terceira sim, que nós vamos ter uma descarboxilação do 6-fosfogluconato em ribulosa 5-fosfato e mais o CO2 que ficou faltando, que eu vou colocar no quadro também. E aí eu vou ter a formação do segundo NADPH reduzido, ok? Então, são somente 3 processos. Para que serve esse NADPH? Então, ele serve como coenzimas em processos metabólicos, onde envolve síntese, principalmente do ácido graxo, mas também outros processos de síntese, e também serve para gerar o glutathione, né, que ele vai servir para combater os radicais livres dentro dos nossos glóbulos vermelhos, por isso que ele está relacionado com anemia hemolítica. E para que serve a ribose, no caso? Para formar, né, as pentosas, né, no caso, a ribose 5-fosfato, que faz parte dos nucleotídeos dos nossos ácidos nucleicos, ok? E aí nós contamos com uma fase não oxidativa, né? Deixa eu mostrar a fase não oxidativa, então, que está no quadro, coloquei aqui para vocês também. Então, nós vamos ter a nossa ribulose 5-fosfato, onde nós vamos ter a ação da ribose 5-fosfato, uma epimerasa e outra vai ser uma isomerasa. Se nós temos a epimerasa, ela forma a xilulosa 5-fosfato, formando a cedoptulose 4-fosfato e eritrosa 4-fosfato, tá? Ela vai degradar em monossacarídeos. E no caso, se vai ser a isomerasa, né, nós vamos ter a ribose 5-fosfato, que vai ser utilizada como nucleotídeo dos ácidos nucleicos, principalmente DNA, mas também RNA. Vamos ter a formação do gliceraldeído 3-fosfato e da frutose 6-fosfato. A principal enzima, a partir, tirando a epimerase e isomerasa, vai ser a transcetolasa, tá? Lembrando que a transcetolasa, ela necessita da vitamina B1, ela necessita da tiamina. Então, lembrem que uma deficiência em tiamina poderia comprometer a fase não oxidativa da via das pentosas. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver um pouquinho de uma outra via, ela é uma via curta, tá? Ela não é uma via longa, na verdade, o ciclo de Cori é uma via compensatória também. Então, como ali está definido, né, é um ciclo de reações em que inclui a conversão da glicose em lactato, né, isso no músculo, e a conversão de lactato em glicose no fígado. Eu quero que vocês observem o desenho, porque fica mais fácil. Eu coloquei no quadro também para vocês, tá? Então, o que nós vimos, né? Que nas células musculares, durante o exercício físico intenso, né, ocorre a fermentação lática. A fermentação lática, pessoal, é um processo de neoglucogênese também, porque vocês viram que o lactato é um dos precursores utilizados para a formação dessa nova glicose. Eu quero que vocês olhem no músculo, tá? Então, olhem aqui no músculo, eu vou apontar com a flechinha. Então, essa glicose,
através da glicólise, porque vocês sabem que nós podemos armazenar também na forma hepática, principalmente, mas em menor concentração, também no músculo, né? Então, a glicose, ela vai sofrer uma glicólise e vai formar 2 moléculas de piruvato, certo? E aqui, ó, eu tenho saldo positivo de 2 ATPs, vocês estão vendo aqui. Em uma situação anaeróbica, com a ajuda de quem? Da lactato desidrogenasa, essas 2 moléculas de piruvato vão formar 2 moléculas de lactato, que vai ser utilizado pelas nossas células musculares na forma de energia, porque ela obtém também energia. Também obtém 2 ATPs. O que acontece com essas 2 moléculas de lactato, né? Ela vai passar a nossa corrente sanguínea, vai ser dirigida ao fígado, olhem só. E aqui essas 2 vão fazer o processo inverso. Então, essas 2 moléculas de lactato, elas vão voltar a formar 2 moléculas de piruvato, e aqui no fígado, pessoal, eu tenho o processo de neoglucogênese. Olha, quem é o nosso precursor? Vai ser o lactato. Então, o lactato forma piruvato, e aqui eu preciso de 6 ATPs. Lembrem que o processo de neoglucogênese é um processo que gasta muito, é caro o processo de neoglucogênese, né? Por isso que ele não acontece a todo momento. Então, essas 2 moléculas de piruvato vai formar a glicose. Então, no nosso fígado, nós vamos ter a obtenção de glicose a partir de um precursor que não seja o carboidrato, olhem só, que vai ser o lactato. Mas para isso, nós precisamos, olhem só, de 6 ATPs, tá? Por isso que lá no comecinho da aula de hoje, quando nós comentamos a neoglucogênese, eu falei que é um processo caro, envolve muita energia, custa muito para o organismo. Então, ele só vai ser utilizado em processo, em situações de necessidade. Eu coloquei aqui no quadro para vocês também, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, quis representar, né, tá aqui, ó, ficou meio feinho, não sou boa de desenho, né, mas o ciclo de Cori, vocês têm ali também. Então, aqui eu tenho o músculo, né, aí eu coloquei o glicogênio ele é quebrado, né, através do processo da glucogenólise, transformado em glicose, e a glicose pode ser transformada novamente em glicogênio através da glucogênese, não é? Então, aqui, ó, no nosso músculo, nós vamos ter glicose. A glicose, através da glicólise, vai formar 2 moléculas de piruvato, onde eu tenho um saldo de 2 ATPs, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais aqui. Melhorou um pouquinho? Aí, deixa eu trazer mais pertinho. Então, aqui, ó, gente, ó, a glicose, através da glicólise, forma o quê? 2 moléculas de piruvato. Aí nós temos um saldo, nós precisamos de 2 ATPs, onde, em um processo anaeróbico, vamos formar o lactato, 2 moléculas de lactato. O que acontece? Esse lactato, ele passa a corrente sanguínea e vai ao nosso fígado novamente. Esse é o processo do ciclo de Cori. No fígado, essas 2 moléculas de lactato, o objetivo dele é fazer uma neoglucogênese, ou seja, formar novamente glicose. Mas o processo de neoglucogênese, como eu falei para vocês, é um processo caro, investimento caro, precisa de muita energia. Então, só vai acontecer em caso de necessidade. Então, essas 2 moléculas de lactato, né, ela vai formar 2 moléculas de piruvato, o processo contrário, através da neoglucogênese, onde nós vamos obter novamente a glicose aqui no fígado, mas vai ser através de um processo alternativo, compensatório no ciclo de Cori, tá? Tipo um processo de reciclagem, vamos dizer assim, desse lactato, ok? Então, o que nós podemos dizer do processo de Cori? Vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui com vocês, né? Esse desenho que eu coloquei no quadro também está aqui para vocês, de uma forma diferente um pouquinho, tá?
Então, ó, o ciclo de Cori, né? Então, acontece nas células musculares. Um detalhe que na célula muscular nós não temos a enzima glicose 6-fosfatasa. E essa enzima, a glicose 6-fosfatasa, que está na primeira reação da glicólise, ela faz um processo chamado de fosforilação. Então, ela impede, né, que a glicose saia da célula. Isso na glicólise, mas na célula muscular nós não temos essa enzima. Então na glicólise ela não consegue sair na circulação. O lactato, né, já no fígado, ele pode ser transformado novamente em glicose. Ele pode ser transformado a partir de um processo de neoglucogênese. Quando ele é transformado em glicose através desse processo, ele pode voltar à nossa circulação. Ele pode voltar ao músculo novamente. Então, o ciclo de Cori, ele vai ser a integração entre dois processos. Isso eu posso perguntar para vocês. Quais seriam esses dois processos? A glicólise, que seria a formação dessas duas moléculas de piruvato e em situações anaeróbicas ele forma o lactato, com o processo na neoglucogênese, para o processo contrário desse lactato em glicose no fígado. Então, lembrem que no ciclo de Cori eu vou ter dois processos. Quais são? Glicólise e a neoglucogênese. Certo? Então, o que nós podemos definir do ciclo de Cori? Ele acontece no fígado e no músculo, e vice-versa, porque é um processo cíclico. Ele acontece em condições onde não tem oxigênio, hipóxia. O que acontece no ciclo de Cori? Acontece o intercâmbio, né? Eles trocam lactato e glucosa entre o fígado e o músculo e fígado. Qual é o objetivo do ciclo de Cori? Justamente é manter essa energia, manter esse ATP, através da glicólise no músculo esquelético, em condições de quê? Sem oxigênio, de hipóxia. Por quê? Porque eu estou precisando de uma energia extra, estou precisando repor essa energia, e eu vou repor através de quê? Da formação de duas moléculas de lactato, né? Onde nós vamos ter energia, um suplemento extra de energia. Lembrando que essas duas moléculas de lactato, elas podem voltar novamente ao fígado através dessa via, mas utilizando um processo de neoglucogênese. Certo? Então, ele diz aqui, a circulação cíclica da glicose e do lactato entre músculo e fígado nós chamamos de ciclo de Cori. Lembrem que as células musculares, eles se alimentam de glicose, das reservas glicogênicas, né? Principalmente aquelas que chegam através do fígado. No decorrer desse ciclo de Cori, o que vai acontecer? O glicogênio muscular, ele vai ser transformado, ele vai ser degradado em glicose. A glicose, ela vai ser transformada em piruvato através de um processo chamado de glicólise. E esse piruvato no músculo, lembrem que ele vai ser transformado em duas moléculas de lactato. Por quê? Porque ele está em condição de hipóxia, ou seja, sem oxigênio. Bom, aqui ainda no ciclo de Cori, lembrem que o piruvato, já falei para vocês, vai se transformar em lactato através de um processo anaeróbico com enzima lactato desidrogenase. Isso tudo nós já sabemos, nós já estudamos. O lactato, ele vai ser transportado até o fígado por via sanguínea, e ali ele vai ser transformado em piruvato a glicose através de quem? Da neoglucogênese, mas lembre que ele precisa de muita energia, é um processo caro. Essa glicose que é formada, né, no fígado, ele pode voltar novamente ao músculo como fonte de energia, e ele pode ser armazenado também em forma de glicogênio no fígado se ele não for utilizado. Certo? Então, nós podemos dizer que o ciclo de Cori é uma reciclagem do ácido láctico. Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos o ciclo de Cori, vocês estão vendo aqui, ó, no músculo e no fígado. Então, olhem só aqui, vamos começar pelo músculo, se vocês olharem aqui. Então, nós vamos ter a glicose vai sofrer um processo de glicólise, formando duas moléculas de piruvato, utiliza 2 ATP.
Em condição de hipóxia, de anaerobiose, né, sem oxigênio, ele forma 2 moléculas de lactato. Ele passa a corrente sanguínea até chegar no fígado, é um processo cíclico. No fígado, o que vai acontecer? Essas 2 moléculas de lactato, processo inverso, vai ser transformado em 2 moléculas de piruvato em condições de neoglucogênese, vai formar novamente a glicose. Só que para isso eu preciso de 6 ATPs, preciso de muita energia, porque a neoglucogênese é um processo caro. O que vai acontecer com essa glicose? Essa glicose, ela pode voltar novamente aqui, através do ciclo de Cori ao músculo, se for necessário, ou ela pode ser armazenada aqui no fígado na forma de glucogênio, certo? Então, aqui nós temos o nosso ciclo de Cori, pessoal. Bom, deixa eu colocar aqui maior um pouquinho. Então, nós já falamos da via das pentosas, do ciclo de Cori. Então, nós vamos falar agora da importância da insulina e do glucagon no processo metabólico, biológico. Pode falar. Antes de prosseguir aí, eu fiquei na dúvida em uma parte do metabolismo da glucosa. Qual parte? A glucosa, ela vai se degradar e vai formar glucosa 6-fosfato, né? Isso, na primeira reação. Isso. A partir daí, ela pode ter várias rutas, que poderia ser a formação do piruvato, ou então ela pode tomar outra ruta, que seria, no caso, a ruta das pentosas, para formar aquela parte oxidativa e a não oxidativa. Isso. Dependendo da necessidade do organismo. Isso mesmo, tá? Então, lembrem que a partir da glicose 6-fosfato, ou ela pode seguir no processo da glicólise para formar o piruvato, ou ela pode seguir no processo da via das pentosas para formar o NADPH e a ribose, tá? De acordo com a nossa demanda, né? O nosso próprio processo celular. Se nós estamos precisando de DNA, ocorre a multiplicação, então nós só vamos obter essa ribose, né? A partir da via das pentosas, tá? Só a partir daí. Certo, obrigado. De nada. Então, seguindo aqui, a insulina e o glucagon, elas são 2 hormônios que são muito importantes em processos metabólicos, principalmente relacionado aos carboidratos. Então, vocês estão vendo essa balança, né, que eu coloquei, achei bem legal, onde nós temos estado pós-prandial, né, quer dizer, após a alimentação. Quem é que vai dominar? Logicamente, vai ser a insulina. Então, o que acontece aí, quando nós temos a insulina? Nós vamos ter um aumento da oxidação da glicose, o aumento da síntese do glicogênio, o aumento da síntese das gorduras, aumento da síntese de proteínas. No estado de jejum, né, isso pode ser um jejum prolongado, ou pode ser daqui a 4 horas também, nós vamos ter um domínio de quem? Do glucagon, onde nós vamos ter, como nós precisamos de energia, nós vamos ter um aumento da glucogenólise, vamos degradar o nosso glicogênio, posso ter um aumento de outro processo metabólico, que é a neoglucogênese, porque nós precisamos de energia, de glicose, formação de glicose, e podemos ter um aumento da cetogênese também. Tá? Então, é importante que vocês saibam quais são os processos que aumentam quando eu tenho o domínio da insulina, tá? E quais são os processos que aumentam, no caso, onde ocorre a liberação desse glucagon. Vamos falar mais um pouquinho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, no caso, ele está liberando aqui, ó, insulina, e aí está permitindo a entrada de açúcar, no caso ali, as nossas células, né? Para quê? Porque a insulina, nós vimos na aula passada, qual é a função dela? No excesso de açúcar, de glicose, no caso de uma hiperglicemia, ela vai sair da corrente sanguínea junto com o nosso GLUT2, né? E vai transportar esse excesso de açúcar, essa glicose, principalmente no fígado, em menor concentração no músculo. Para quê? Para que aconteça a glucogênese, a formação do glicogênio, ok? Vamos lá. Então, eu quero que vocês façam a relação da insulina e seus efeitos metabólicos, né? Então, a insulina, ela não influi somente no metabolismo dos carboidratos, mas ela influi também no metabolismo dos lipídios e também no metabolismo das proteínas, né? Então, lembrem que a insulina, ela vai
é um hormônio associado a quê? À energia. Então, quando nós temos o aumento da secreção da insulina, nós vamos ter energia sobrando, vamos ter o depósito de glicogênio no fígado e no músculo também, lembrem da glucogênese. Nossas células vão absorver mais aminoácidos, consequentemente nós vamos ter a formação de mais proteínas e vai inibir a degradação dessa proteína, né? Quando nós vamos ter a degradação de proteína, nós vamos ter a neoglucogênese, que está relacionada com o glucagon e não com a insulina. Aqui somente para que vocês deem uma olhadinha, né, em relação à fórmula estrutural da insulina, ela é dividida em 2 grupos, na verdade, ela é grande, né, nós vamos ter, ela é dividida em cadeia A e cadeia B, a insulina, né, na cadeia A nós vamos ter uma sequência de 21 aminoácidos, e na cadeia B nós vamos ter uma sequência de 30 aminoácidos. Aqui embaixo, se vocês olharem, tá, vocês estão vendo que nós vamos ter pontes de enxofre, né? Aqui vamos ter uma ponte, aqui vamos ter outra, né, de disulfuro, né, aqui, ó. Então, isso faz com que eles também sejam eficazes como antioxidantes, também é uma outra característica da insulina. Agora nós vamos ver os efeitos da insulina sobre o metabolismo dos carboidratos. Gente, a insulina, ela é importante por quê? Porque ela pode ser utilizada juntamente com algumas enzimas do processo do metabolismo dos carboidratos. Então, quais são essas enzimas onde a insulina ela está relacionada? Ela está relacionada com a fosforilase hepática, com a glucosinasa, né, com o glicogênio sintetasa. Então, o que ela faz? O que a insulina faz? Ela vai inativar a fosforilase hepática. Isso por quê? Porque ela quer o quê? O que acontece com a fosforilase hepática? Degrada o glicogênio hepático à glicose. Então, o que ela quer? Ela quer justamente fazer o contrário. Ela quer, o que a insulina ela faz? Ela quer fazer a síntese dessa glicose, transformando em glicogênio. Então, para isso, ela precisa inativar essa enzima, que vai fazer a degradação do glicogênio hepático à glicose, porque isso vai acontecer com glucagon e não com insulina. Por outro lado, ela vai aumentar a atividade dessa outra enzima aqui, que vai ser a glucosinasa. Por quê? Porque a glucosinasa, ela gosta de fazer o quê? De captar, de pegar essa glicose sanguínea dos hepatócitos, né? Ela vai causar um processo chamado de fosforilação e com isso vai ajudar no processo da glucogênese, na formação do glicogênio, retirando esse excesso de glicose na corrente sanguínea. E também vai ajudar, né, na atividade do glicogênio sintetasa, justamente porque essa enzima é a enzima que vai ajudar também na síntese do glicogênio. Ela vai fazer a polimerização. O que é polimerização? Fazer a síntese, juntar esses monossacarídeos, né, unir esses monossacarídeos para formar moléculas de glicogênio, ok? Então, aqui, ó, lembrem que a insulina, ela é um hormônio, ela é polipeptídico, né, porque ela é formada, vocês viram, por 2 grupos de cadeia, né, de aminoácidos, a cadeia A, que tem 21 aminoácidos, a cadeia B, que tem 30, né, já sabem que a insulina, ela é estimulada, ela é liberada através das células beta do nosso pâncreas, né, conforme a imagem, a forma ativa dela tem 2 cadeias, olhem só, a cadeia A, 20 aminoácidos, a cadeia B, 31 aminoácidos. Essas 2 cadeias, elas se unem por meio de pontes de enxofre, pontes de sulfuro, que eu falei para vocês, né? E isso faz com que ela tenha uma propriedade que vai ser também antioxidante. Que mais que eu posso dizer? Essa molécula está formada por uma cadeia polipeptídica e ela sofre, a insulina, ela se sintetiza com pré-pró-insulina até a gente obter a insulina ativa, e a insulina ativa tem essas 2 partes, tá, pessoal? A parte A e a parte B, não se esqueçam disso. Parte A, 20 aminoácidos, parte B, 31, onde as 2 partes são unidas através de pontes de enxofre.
Já sabemos que a insulina, ela é um hormônio que regula o nível de glicose. Nós já vimos que a insulina, ela vai ser ativa no caso de uma hiperglicemia, né? De maneira a pegar esse excesso de glicose na corrente sanguínea e levar até o fígado ou até os músculos para ela ser transformada em glicogênio, através da glucogênese, ok? Aqui também já comentei, a insulina se secreta quando tem uma hiperglicemia, né? Ou seja, nosso sangue tem muita glucosa, né? Isso acontece depois que nós nos alimentamos. Então, qual a ação da insulina? Provoca a captação, ela pega, né, esse excesso de glicose, leva até o fígado para acontecer o armazenamento e posterior consumo de glicose pelos nossos tecidos, né? Principalmente adiposo e fígado. O que acontece? No fígado, a insulina facilita a entrada de glicose nas células hepáticas. E assim, ela vai fechar esse portãozinho que nós vimos e vai impedir a liberação de glicose no nosso sangue. Impedindo que saia essa glicose da corrente sanguínea, ela promove o quê? A formação do glicogênio, promove a quê? A glucogênese. Isso no fígado. Já no músculo, tá? Ela vai incrementar, ela vai aumentar o transporte de glicose onde? No interior das nossas células musculares. Para quê? Para que a gente possa ter energia. E no tecido adiposo, o que a insulina ela vai fazer? Ela indiretamente, ela vai ajudar no depósito dessas gorduras na forma de triglicéridos. Então, essas três situações, pessoal, da insulina no fígado, o que ela faz? Nas células musculares, o que ela faz? No tecido adiposo é importante. Então, no fígado, ela impede a saída da glicose, a corrente sanguínea, e faz o processo da glucogênese. No músculo, o que ela vai fazer? Ela vai também ajudar no processo da glucogênese para obter energia, né, que as células musculares estão precisando. E no tecido adiposo, ela vai ajudar no depósito dessas gorduras, né, na forma de triacilglicerol. Então, são três situações. Lembrem que o acúmulo de glicogênio no fígado e de gorduras no tecido adiposo vai fazer com que o nosso organismo tenha o quê, pessoal? Reserva de energia, que nós podemos utilizar, principalmente durante, em jejuns, né, no caso de manter uma glicemia constante. Então, esses depósitos nós podemos utilizar em caso de necessidade. A insulina, ela vai regular o metabolismo da glicose, mas para regular o metabolismo da glicose, ela também depende de uma outra molécula, que aqui ele está falando molécula irmã, né, que vai ser o glucagon. Tá? Então, eles fazem, como eu coloquei ali no início, na imagem, é como se fosse um equilíbrio, como se fosse uma balança mesmo, né, dependendo da situação. Então, vamos ver. Aí eu coloquei os valores de glicose para vocês também, tá? Então, a glicose que medimos quando nós nos levantamos, ela é chamada de glicose basal, tá? É aquela onde nós estamos em jejum. Então, para uma pessoa sem diabetes, ela está aproximadamente entre 70 a 110 miligramas por decilitro. Mas o que acontece, né? Isso é basal. Depois de um certo tempo, quando nós ingerimos, quando nós comemos, esses valores é normal que eles subam, né? Então, e aí nós necessitamos de insulina. Logo depois de 2 horas da gente ingerir, né? Se a gente medir novamente, nós vamos chamar isso de glicose pós-prandial, ou seja, após a alimentação. E normalmente ela deve ser menor que 140 miligramas por decilitro. Até 140 pode ser, tá bom? Mas mais que isso, não. E aqui, olha, vamos falar um pouquinho da diabetes, né? Então, vocês estão vendo ali o que acontece. Esse portãozinho, onde anteriormente a insulina, né, ela liberava a entrada de glicose no fígado, de modo que ela não fique em excesso na corrente sanguínea, olha só, ela está fechada.
ela não acontece, né? Por quê? Porque acontece um erro em relação a quê? Em relação a esse processo de liberação da insulina, né? Alguma coisa está errada aí, então essa glicose ela permanece na corrente sanguínea. Então aí nós vamos ter o que nós chamamos de diabetes, tá? Então o que é a diabetes? Diabetes é uma doença, né? Que está relacionada com a glicose. Então, o que nós, basicamente, o que ela é? Quando nós temos um excesso de glicose na corrente sanguínea. Nós já sabemos que a glicose, ela vem de onde? Ela vem da nossa alimentação, do que nós comemos, né? E, através do nosso pâncreas, nós já sabemos que, através das células beta, principalmente, nós vamos obter a liberação desse hormônio, que é a insulina. E a insulina, ela é um hormônio que vai controlar esse processo de glicemia no nosso organismo, né? Lembrem que a insulina ela é responsável de fazer esse transporte desse excesso ao interior das nossas células, seja no fígado, principalmente, já seja nas células musculares ou no próprio tecido adiposo, certo? Quando que vai acontecer a diabetes? A diabetes ocorre quando o pâncreas, ele não produz suficiente quantidade de insulina que o meu organismo precisa para captar esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Isso nós chamamos de resistência à insulina. E, por exemplo, às vezes, ela pode acontecer, então, quando o pâncreas não produz suficiente insulina ou quando o corpo não utiliza a insulina devidamente. Então, às vezes, a gente produz a insulina, o organismo produz a insulina, mas ele não está sabendo utilizar, ele não consegue utilizar da forma adequada essa insulina, tá? Então, aí também nós podemos ter a diabetes. Tem pessoas que vai ter o primeiro tipo, onde ela não produz suficiente insulina, e tem pessoas que vão ter o outro tipo de diabetes, quando ela tem insulina, mas ela não é utilizada da forma que deveria ser. E existem pessoas que podem ter os dois casos ao mesmo tempo, tá? Mas tanto em um caso como no outro, o fato é que a glicose, ela não consegue entrar nas células, elas não conseguem fazer o processo de glucogênese, então ela fica acumulada na corrente sanguínea, tá? E aí, com o tempo, se a gente não tem o controle, né, desse processo, ele pode causar várias complicações, né? E vocês sabem que a diabetes, ela compromete o coração, ela pode comprometer os nossos rins, né? Pode levar à cegueira, pode acontecer danos irreversíveis em relação a nervos. Então, manter os níveis adequados de glicose no nosso organismo é fundamental para prevenir diabetes e os problemas que a diabetes ela traz consigo, né? Porque, na verdade, a diabetes, ela traz as consequências, né, que ela traz, que podem comprometer e pode ser fatal, não é? Como se trata diabetes? Então, depende do tipo de diabetes, tá? Eu não entrei muito a fundo, eu trouxe somente para vocês, assim, o básico. Por quê? Porque vocês, depois, posteriormente, nas especialidades, quando vocês chegarem, vocês vão estudar novamente. Então, nós sabemos que tem a diabetes tipo 1, que vai ser quando o pâncreas deixa de produzir insulina, tá? Então, geralmente, ela acontece em crianças, em adolescentes, né? E existem alguns casos raros que ela pode aparecer com o tempo também, mas é raro. Então, as pessoas que têm diabetes tipo 1, eles precisam, é necessário, de por vida, né, fazer uso da insulina. Então, o que acontece na diabetes tipo 1? Acontece uma destruição das células que produzem a insulina, das células beta do nosso pâncreas, né? Então, o que acontece? Como fala ali, o organismo, ele ataca as próprias células como se elas fossem algo estranho, que estejam fazendo mal para o organismo. É isso que acontece na diabetes tipo 1. Por isso que não existe a produção de insulina. Já na diabetes tipo 2, hoje em dia é bastante comum, né, pelo modo de vida, pela falta de exercício, pelo sedentarismo, né? Então, a diabetes tipo 2, o corpo até produz insulina, mas ela é insuficiente
para captar esse excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, isso acontece já em pacientes adultos, em pacientes maiores, né? Principalmente ela está relacionada com a obesidade, então uma obesidade poderia levar a uma diabetes tipo 2, então tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Então, a principal causa da diabetes tipo 2 vai ser a obesidade, por quê? Porque o tecido graxo produz determinadas substâncias que diminuem a sensibilidade dos receptores da insulina. Então, a principal causa da diabetes tipo 2, pessoal, é a obesidade. E ainda nós temos a diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que aparece durante a gravidez, né? Geralmente, ela desaparece quando nasce o bebê, mas também existem casos em mulheres, né, que tenham desenvolvido diabetes gestacional e que depois de um certo tempo também adquiriram a diabetes tipo 2, tá? Então isso pode acontecer também. Por que durante a gravidez pode acontecer uma diabetes gestacional? Porque durante a gravidez, a insulina, ela precisa aumentar, para quê? Para que nós mulheres, possamos ter reserva de energia. E, às vezes, esse incremento de insulina, né, não acontece durante a gestação. Então, isso poderia ocasionar uma diabetes gestacional. Então, no caso da gravidez, a gestante, ela precisa de um incremento a mais de insulina, ok? Muito bem. Coloquei alguns sintomas, tá, que podem estar relacionados quando a nossa glicose se encontra aumentada, que é a polidipsia, quer dizer, sede excessiva, polifagia, sensação de fome constante, a poliúria, que é a necessidade urinar continuamente, inclusive à noite, perda de peso, mesmo que a gente coma, a pessoa que é diabética come bastante, mas ela está perdendo bastante peso, cansaço, visão borrosa, formigamento, né, principalmente nas extremidades, nas mãos, nos pés. Ela está sujeita a infecções fúngicas, né, constantes. Então, são alguns sintomas que tem que estar de olho, que poderia indicar uma possível diabetes, uma elevação dessa glicose sanguínea, né? Então, se a glicose, pessoal, ela não é que ela vai subir de uma hora para outra, isso vai acontecer em uma forma progressiva. E muitas vezes ela pode passar desapercebida até chegar nesses sinais que estejam indicando que a gente tem essa patologia, né? Então, e quando às vezes a gente chega já a descobrir que tem a diabetes, né, isso já poderia não contribuir muito para o bom estado daquele paciente. Por quê? Porque muitas vezes o rim já pode estar danificado, né? O coração já pode estar danificado devido às consequências dessa própria patologia, tá? Prevenção, né? Então, na atualidade, a diabetes tipo 1 é difícil, né? Não existe uma prevenção, né? Porque a pessoa já nasce com essa condição, onde ela não consegue segregar, né, a insulina. Já na diabetes tipo 2, que é a mais frequente, já é possível ter uma prevenção, né? Porque nós já vimos que a causa frequente é a obesidade, né? Então, nós temos que ter a prevenção à obesidade, com isso, evitar o sedentarismo, evitar a alimentação que não seja saudável, como diz aqui, comida basura, né, tacharra, como fala em espanhol, evitar o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes, principalmente, né? E para que a gente possa ter uma prevenção positiva em relação à diabetes. Também temos que considerar que as pessoas que têm a diabetes já, devido ao próprio tratamento que ela é submetida, é normal, muitas vezes, acontecer uma hipoglicemia, né? Quer dizer, baixo nível de glicose em sangue. Então, a pessoa que é diabética, ela tem que ter esse cuidado também de fazer esse controle de glicemia, né? Atualmente, se considera uma pessoa que tem hipoglicemia quando o seu nível de açúcar em sangue é menor que 70 miligramas por decilitro.
Então, no caso dos diabéticos, é uma complicação aguda que pode acontecer, né? Então, por que pode acontecer no caso de diabéticos uma hipoglicemia? O que leva uma hipoglicemia no caso do diabético? Quando ele está administrando uma dose de insulina excessiva, quando ele não está fazendo uso de hidratos de carbono, né, das comidas, quer dizer que o diabético ele vai eliminar totalmente os hidratos de carbono? Não, né, ele tem que usar com moderação. Ou ele não está se alimentando direito, né, existe um retraso nas alimentações, né, entre o tempo que ele está se alimentando e a alimentação, ou quando ele está fazendo um exercício extra, né, para doses da insulina administrada, um excesso talvez de exercício, né, e a própria medicação, alguns antidiabéticos orais também poderiam levar a uma hipoglicemia. Então, as pessoas que têm diabetes têm que tomar o cuidado com quando nós dizemos que existe um baixo nível de glicose em sangue. Um outro fator também seria a administração de insulina no músculo, né, em lugar do tecido subcutâneo, então não é o local adequado, né, onde deve ser administrada a insulina, é também que poderia levar a uma hipoglicemia, um erro na administração da insulina, né, e olha só que interessante, pessoal, tomar banho com água muito quente depois de administrar a insulina também poderia levar a uma hipoglicemia. E aqui eu coloquei de novo os valores, né, dessa glicose, então vocês estão vendo aqui, ó, de 70 a 100 miligramas por decilitro em adjunas e menos de 140 miligramas depois de cada comida, né, são os valores normais. E por último, nós vamos ver o nosso glucagon agora, tá, pessoal? Então, aqui um pouquinho de história do glucagon, isso eu não cobro de vocês, mas coloquei, ele foi descoberto em 1923 por Kimball, por Murlin, o peso molecular em Daltons, ele não é tão grande quanto a insulina, ele é menor, vocês estão vendo que ele é um polipéptido, que ele é formado por 29 aminoácidos, a insulina ela é dividida em duas partes, a cadeia A que tem 20, a cadeia B que tem 31, então ela é menor que a insulina. O símbolo do glucagon, GCG, né, ela é produzida por nossas células alfa e a insulina pelas células beta. Ela é um hormônio secretado pelo pâncreas endócrino, né? E assim como a insulina, ela tem participação no metabolismo dos carboidratos e ele regula os níveis de glicose também, junto com a sua irmã insulina. Ao contrário da insulina, o glucagon nós já vimos que ele vai ser útil, ele vai ser utilizado, ele vai ser liberado no caso de uma hipoglicemia, né? No caso da insulina, de uma hiperglicemia. Então, qual é a função mais importante do glucagon, pessoal? Ele vai contrarrestar a ação de quem? A ação de vários hormônios que causam a hipoglicemia, né? Como a insulina, por exemplo. O que ele quer fazer? Ele quer manter o equilíbrio da glicose, tá? Então, ele atua a nível de carboidratos, tá? A nível de lipídios, a nível de proteínas e de hormônios. Então, no lipídio, a nível de carboidratos, o que o glucagon ele faz? Ele vai estimular a glucogenólise, certo? Ele vai promover a degradação desse glicogênio. Ele vai estimular também a neoglucogênese. Por quê? Porque ele precisa de glicose, ele precisa estimular. Por outro lado, ele vai diminuir a glucogênese, tá? Muito bem, aqui, a nível de lipídio, ele vai estimular a lipólise do tecido adiposo, né, ele vai inibir o armazenamento do triglicerídeo no fígado. Por que inibir o armazenamento do triglicerídeo, pessoal? Porque ele quer justamente energia, então ele vai degradar esse triglicerídeo, ele promove a lipólise, a quebra deles. Por quê? Porque ele está precisando de energia.
A nível de proteínas, como ele precisa de energia, ele vai aumentar o catabolismo, a degradação dessas proteínas em aminoácidos. Promovendo a degradação das proteínas em aminoácidos, ele vai facilitar a absorção desses aminoácidos. Para o quê? Para obter energia. E a nível de hormônios, ele vai diminuir a liberação de insulina e vai aumentar das catecolaminas. Quem são as catecolaminas, pessoal? Catecolaminas principais, noradrenalina, a adrenalina, nós temos a dopamina, temos serotonina. Então, ele vai estimular o aumento dessas catecolaminas. O que é importante aqui que eu trouxe? Alguns inibidores do glucagon e o que estimula o glucagon. Então, quem inibe? A insulina, certos hormônios, né? Insulina, secretina, somatostatina, algumas cetonas, os estimuladores alfa-adrenérgicos e o GABA. Quem vai estimular o glucagon? Os aminoácidos. Quais aminoácidos? Principalmente os glucogênicos. Alanina, serina, cisteína, o péptido inibidor gástrico, o cortisol estimula, o exercício estimula, infecções estimula também a produção, a liberação do glucagon, estimuladores beta-adrenérgicos, a acetilcolina aqui, e qualquer situação que gere um estresse, né? Produtores de estresse também estimulam o glucagon. Por quê? Doutora, Oi, fala. Desculpa interromper, tá? Tá excelente a sua explicação. Eu gostaria de tirar uma um pouquinho dúvida. mais alto. Hã? Eu queria tirar uma dúvida. Fale. O glucagon, ele traz para o músculo o açúcar ou isso é mito? Escreve para mim, porque eu não estou ouvindo. Escreve aqui para mim. Vou colocar no chat. Aqui tá chovendo, eu não sei se... Escreve para mim. Eu entendi o glucagon, aí já não entendi mais. Escreve e me avisa, tá? O glucagon traz o excesso de açúcar para o músculo. Então, isso, na verdade, o glucagon, não seria bem assim a palavra. O glucagon, o que ele vai fazer no caso do exercício? Ele vai promover a quebra desse glicogênio, porque durante o exercício físico, eu preciso do quê? Eu preciso de energia, não é? Então, se eu preciso de energia, eu preciso quebrar essa reserva de energia, que vai ser o glucogênio, e quem vai ajudar nessa quebra, vamos dizer assim, do glicogênio para formar glicose, vai ser o glucagon. Então, ele vai trazer o excesso de açúcar, não seria bem a palavra, ele vai, vamos dizer assim, proporcionar ao músculo esse açúcar, essa glicose, para que ele tenha energia, tá? É isso que ele vai fazer. Certo? Vamos lá, gente, já estamos terminando, tá? Então, aí nós vimos os estimuladores e os inibidores do glucagon. Aqui eu coloquei um pouquinho do metabolismo, ele tem uma vida média de 5 a 10 minutos, ele se degrada no fígado, principalmente, né? Quando ele chega à nossa veia porta, né? E ele chega na circulação hepática, aí que acontece a sua degradação, certo? Também acontece a degradação do glucagon a nível de rim, tá? No caso de uma insuficiência renal, somente no caso de uma insuficiência renal nós vamos ter um aumento do glucagon, mas caso contrário, ocorre a degradação dele no rim. Que mais? O que nós já vimos, tá? O glucagon, ele é um regulador, tá, de glicose a nível de sangue, então ele vai estimular o quê? A degradação de glicogênio, ele vai inibir a ação da insulina,
tá? A nível de carboidratos, novamente, o que faz o glucagon? Ele vai estimular a glucogenólise, a quebra do glicogênio, vai estimular a neoglucogênese, porque ele precisa de energia, no caso de uma hipoglicemia, lembrem-se disso. A nível de lipídios, ele vai formar o quê? Ele vai estimular o quê? A lipólise, né? Ele estimula a lipasa, justamente para acontecer a degradação do triglicérido, aumento de concentração de ácido graxo no sangue. Por quê? Porque ele precisa de energia, ok? Também a nível de proteínas, o que nós vimos? Aumenta o catabolismo nitrogenado, aumenta o quê? A degradação das proteínas, né? De qualquer composto nitrogenado. Quais são as aplicações terapêuticas do glucagon? Coloquei também para vocês, né? Na prática médica, é limitada. Então, ela é utilizada no caso de uma hipoglicemia, assim como a insulina é utilizada no caso de uma hiperglicemia. Então, ela é utilizada para tratamento em pacientes hipoglucêmicos, inconscientes. Não pode ser utilizada também como relaxante intestinal durante alguns diagnósticos médicos, né? E existem alguns estudos onde dizem que o glucagon, ele pode ser utilizado para alguns problemas cardiovasculares, mas não tem nada ainda conclusivo. Aqui, somente para relembrar, né, então, o glucagon, ele vai estimular a velocidade de absorção dos aminoácidos. Então, ele promove a degradação das proteínas, formando aminoácidos, e vai estimular essa absorção dos aminoácidos, né? Para quê? Para que esses aminoácidos possam fazer neoglucogênese e formar a glicose novamente, porque precisa de energia. Também coloquei aqui outros efeitos do glucagon, ativa a lipase das células adiposas, porque ele quer a degradação dos triglicéridos, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a secreção biliar, inibe, por outro lado, o depósito do triglicérido no fígado, porque ele estimula a lipasa, né? Estimula a contração cardíaca, por isso que ele pode ser utilizado no tratamento de doenças cardiovasculares, alguns estudos dizem, e inibe a secreção do ácido clorídrico também a nível de estômago. Então, lembrem que a hiperglucemia inibe a secreção do glucagon e estimula a produção da insulina. Quando eu tenho muita glicose, ele inibe o glucagon, porque aí eu tenho ação da insulina. Quando eu tenho menos glucose, né, no caso de uma hipoglicemia, aí eu tenho a liberação do glucagon, principalmente a nível hepático, tá, pessoal? E o exercício estimula a secreção de glucagon, por quê? Porque ele promove ou a glucogenólise ou a neoglucogênese, dependendo da situação, certo? E aqui, o glucagon, então, nós podemos chegar à conclusão que ele se ativa quando o nosso organismo precisa de energia. Ele se ativa durante um exercício, durante uma situação de estresse. Por que numa situação de estresse? Porque ele estimula também as catecolaminas, né? Numa situação de perigo, né? Aí ele estimula quem? Adrenalina, noradrenalina, isso nós já vimos. Estimula, em geral, os processos que são catabólicos. Por quê? Porque ele precisa de energia. Por outro lado, ele inibe os anabólicos, já a insulina ao contrário, né? O glucagon, ele estimula a liberação de glicose hepática através da glucogenólise, degradação. Ele estimula a síntese de glicose, mas ele estimula a partir da neoglucogênese, a partir de outros hidratos de carbono, né? Aí que ele fala a frutose, inclusive, ela pode ser utilizada também. Também lembrem que o glucagon, ele estimula o quê? A liberação desses ácidos graxos. Ele evita o depósito de triglicéridos. Ele estimula a lipólise, tá, pessoal? Então, ele inibe a glucogênese, inibe a glicólise, a falta de glicose geral. O que ele pode causar? Quando nós não temos glicose suficiente no nosso organismo, dano cerebral. O que nós vimos segunda-feira passada? Que o nosso cérebro utiliza a glicose como fonte de combustível, como fonte de energia.
Então, né, não sei se vocês tiveram alguma dúvida. E aí eu preparei os exercícios novamente, né, que eu vou mandar para vocês. Não são muitos, tá, pessoal? Olhem só. Ciclo das pentosas, ciclo de core somente 5, da insulina tem bastante, tá? Tá aqui. Glucagon também. E aqui, para terminar, o papel da insulina, pessoal. A insulina faz com que a glicose ela vá para a célula, certo? Para fazer a glucogênese. E o papel do glucagon, ele vai tirar, ele vai expulsar, né? Essa glicose, ela vai degradar, né, o glicogênio e vai expulsar essa glicose, né, das células e vai levar novamente a corrente sanguínea. E nossa classe de hoje, simplesmente, graças, né? Graças pela companhia de vocês. Eu peço para vocês não saírem ainda, porque eu vou pegar a frequência de vocês rapidinho aqui. Eu falei para vocês que vocês não precisam escrever, né? Porque eu vou pegar aqui, só não saiam ainda. Professora, Pode falar. como que a senhora faz esse negócio da presença? Porque os outros professores, eles não sabem fazer isso. Podia Pois passar é, para eles, né? É mais fácil, né? É assim, aqui, semestre passado, o pessoal do marketing aqui em Pedro Juan, eles instalaram um aplicativo para mim. Até eu comentei com a Mariellen, né? Só que eu acho que ela está com muito trabalho, porque fica muito mais fácil para vocês e para mim também. Então, eu tenho esse aplicativozinho aqui, eu não preciso nem tirar foto, nem nada. Mas esse aplicativo só pega o nome da conta Google, viu, rapaziada? Se vocês estiverem usando a conta Google de outra pessoa, um nome diferente, a frequência não vai para vocês. Isso, por isso, aí se tiver algum nome, como foi comentado, mande para o delegado, a delegada, né? Que eu vou estar incluindo aqui. Só que aí tem que colocar qual o nome que está ali, para que eu possa substituir, tá bom? Hoje é dia 18 já, pessoal. Vou só aguardar aqui.